eu vou revisar com você tudo que a gente viu até agora nas aulas de LPL. Eu vou começar a falar do poema e da prosa. O poema é o texto escrito em versos e estrofes. E prosa são todos os textos que não são escritos em versos e estrofes e usam toda a extensão da linha. Então, exemplificando, os textos em prosa são os textos informativos. Nisso estão incluídos os textos jornalísticos, que tem vários gêneros textuais jornalísticos, né? E os textos científicos, os textos de disciplina, de área de conhecimento específico, por exemplo, geografia, história, biologia. Nenhum desses textos que eu mencionei vão ser escritos em versos e estrofes. Já o poema, ele é escrito em versos e estrofes. E o verso não usa toda a extensão da linha. Tem versos com apenas uma palavra, duas palavras, algumas palavras, mas acaba não usando mesmo toda a extensão. Então, a gente tem a metrificação, né, que é uma disciplina que a gente aprende, e versificação específica dos poemas. No outro momento, a gente revisa essa matéria. E aí, na hora do Enem, por exemplo, eles até colocam lá, faça sua dissertação argumentativa em prosa. Por quê? Porque já teve vestibulandos que escreveram poemas, até poemas com rima. Por quê? Porque o poema pode ou não ter rima, mas uma dissertação argumentativa é um texto em prosa, você usa toda a extensão da língua, você não faz poema, nem muito menos rima, certo? E aí depois tem a palavrinha poesia, que eu quero conversar um pouquinho com você. Poesia e poema, a gente usa como sinônimo. A gente fala assim, eu vou lá na biblioteca, na sala de leitura, pegar um livro de poesia. Você pode falar assim, mas na verdade, o que está dentro do livro de poesia são poemas, porque o poema é a fotografia em palavras, é o tipo de texto feito em versos, que pode ou não ter rima. E você fala poesia, mas na verdade poesia é mais abrangente, poesia significa sentimento, e poesia pode existir em outras manifestações artísticas. Um quadro pode ser poético, pode ter poesia, uma pintura, uma dança, um teatro. Por quê? Porque poesia é sentimento. Qualquer manifestação artística é carregada de poesia, certo? E aí a gente tem também o conceito de arte, né, que é toda manifestação ligada à criatividade, à expressão de beleza, que encanta a alma, que mexe com sentimentos, bem parecido com a definição de poesia também. E a arte, ela pode estar em qualquer manifestação artística. E daí vem literatura. Literatura é uma dessas artes, assim como a dança, a música, a pintura, a arquitetura, o teatro, o cinema. A literatura é uma arte. Só que cada arte tem uma matéria-prima. O que é matéria-prima? Aquilo que vem primeiro para que se possa construir aquele produto final. Então, o que vem primeiro para construir o produto final, que seria um livro, por exemplo, de contos, um romance, um livro de poemas, que a gente chama livro de poesia, como eu já expliquei. A gente precisa de palavra, né? Palavra, porque como você vai produzir um texto, se você não pensar em nenhuma palavra que mexe com a emoção, uma palavra bonita, uma palavra interessante. Então, literatura, a matéria-prima da literatura é a palavra. Então, resumindo de uma maneira geral, a gente pode dizer que literatura é a arte da palavra. Assim como o teatro é a arte da expressão corporal e da representação, certo? Só que literatura também tem um sentido popular, que é um conjunto de livros de determinada área. Por isso que a gente pode falar literatura médica, ou seja, os livros da área da medicina. Literatura teatral, os livros relacionados a teatro, certo? Mas dentro da escola vocês aprendem história da literatura, que vocês começaram no primeiro ano. Aí vocês têm as escolas literárias, porque a literatura, no sentido de escrita, de palavra, de arte da palavra, ela caminha junto com a história, com as outras artes.
porque em cada período histórico, o ser humano, o homem, né, ele se comporta de acordo com os valores da época, os valores sociais, políticos, econômicos, filosóficos. E naquele tempo, quando começaram a fazer literatura, eles colocavam nomes nessas escolas literárias para que se seguissem regras e padrões ditados pela época, pensamentos ditados pelos filósofos, pelos estudiosos, pelos políticos ou representantes, né, da época. A igreja, né, tinha muita influência o catolicismo, que foi a primeira religião, né, do mundo ocidental, né. Então, tudo isso fazia com que as pessoas que tivessem censura e regras e modismos a serem seguidos, estilos, e aí criavam-se escolas literárias. E durante aquele período, cada escola literária vigorava, ora pautada pela emoção, ora pela razão. Então, tem umas que são mais razão, outras mais emoção. Num outro momento, eu vou fazer revisão das escolas literárias da primeira série com vocês e também falar das escolas literárias que pertence ao momento de estudo do segundo ano. Só que a gente já entrou nisso de uma maneira indireta pelas obras, porque eu já fiz com vocês resenhas, né, de alguns livros. Eu já fiz vídeo de resenha, falei um pouquinho do Dom Casmurro, de Machado de Assis. Hoje eu postei a resenha hoje não, já faz alguns dias eu postei a resenha, eu pus no grupo do WhatsApp hoje, mas no canal já estava. A resenha do Memórias Póstumas de Brás Cubas, eu fiz resenha da Moreninha, Joaquim Manuel de Macedo, são todos livros do romantismo e do realismo, que são escolas literárias da segunda série. Então, indiretamente, vocês já estão estudando. Quem estiver dedicado a ver as videoaulas que eu estou gravando e prestar atenção no que eu tenho explicado, já está estudando. Só que a gente vai estudar mais detalhadamente também, porque a gente vai e volta, né, numa espiral aí de necessidades que vão surgindo. E aí eu falei também no início do ano, né, e deixei também videoaula lá sobre os elementos da narrativa, que são personagens, espaço, tempo, né, a gente tem vários tipos de personagem, o protagonista, antagonista, né, os personagens secundários ou coadjuvantes, né, e também a gente tem o personagem, o narrador personagem, que conta a própria história dele, o narrador observador, que conta a história de uma terceira pessoa, né, e o narrador onisciente, que ele pode ser tanto em primeira ou terceira pessoa, é aquele que entra no psicológico, ele narra meio que se intrometendo ali, parece que ele não é o personagem narrador muitas vezes, ele é só uma terceira pessoa muitas vezes, mas ele entra no psicológico, na cabeça, ele adivinha, ele se comporta como se ele estivesse sentindo e sabendo do pensamento do psicológico ali do personagem, certo? E depois eu expliquei sobre conto, novela e romance, que são os três principais tipos de livro. Tem outros, mas literários são esses três tipos os principais. E esses três tipos de livro têm uma característica comum, todos eles têm todos os elementos da narrativa que eu acabei de explicar: espaço, tempo, marcadores de tempo, narrador, personagem, enredo, né, que eu até não tinha falado, que é o clima, que contém ali o clímax, o conflito da história, todos eles têm. Só que cada um tem mais complexidade ou menos em relação ao outro. Então, qual que é o mais complexo? O romance. O romance traz esses livros, né? Porque romance não é necessariamente uma história de amor. Quando eu falo romance, é o livro mais complexo. Ele tem mais conflitos, mais clímax, mais personagens, mais descrição de ambiente, de comportamento, muito mais detalhes. Ele é mais complexo, ele demora mais para resolver os problemas ali que surgem entre os personagens.
E normalmente tem muitas páginas, tem romance de 500, 600 páginas, né? É uma história longa. E mesmo quando tem menos páginas, tem alguns que tem 80, 100, cento e poucas páginas, ainda assim é mais complicado, tem mais coisas acontecendo, mais complexidade ali, é mais difícil os conflitos de serem resolvidos. E aí a gente tem a novela, que é diferente da telenovela. O que a gente tem na televisão é uma telenovela. E a gente chama novela porque, assim como eu tinha explicado do poema e da poesia, que o texto não é poesia, o texto é poema e a gente fala poesia, a gente pode falar que o que a gente assiste pela TV é novela, mas na verdade é telenovela, é como jornal também. Você pode falar que você assiste jornal, só que você assiste telejornal, porque jornal é aquele da banca, né, feito de papel. E a novela, a mesma coisa, a novela é um tipo de livro, só que a gente chama o que a gente assiste de novela, e muitas vezes a gente nem sabe, as pessoas nem sabem que os livros que têm um pouco de complexidade também, mas não tanta, tem bastante páginas também, mas não tantas como romances, são novelas. As novelas, então, elas são parecidas com romance, só que elas são mais curtas, um pouco mais fáceis de serem resolvidos os conflitos, menos complexidade, menos personagem. E voltando a falar do romance, que eu estava falando que o romance não é necessariamente uma história de amor, eu vou dar um exemplo. A gente tem romance de terror, de suspense, de ficção científica, romance fantástico, como Harry Potter, por exemplo, que é totalmente fantasia, mas é um romance, porque tem muitas páginas, muita complexidade, muita coisa acontecendo na história do Harry Potter, né? E a gente tem a novela, então, que é complexa, só que ela é um pouquinho mais simples do que o romance. Exemplo de novela, eu posso falar A Mão à Luva, de Machado de Assis, eu posso falar Escravizada, de Bernardo Guimarães. Essas histórias, elas não são muito longas e complexas, mas elas são mais complexas do que o conto, que é o terceiro tipo de livro, que é um livrinho mais fininho, normalmente, né? Porque tem conto de 80 páginas, tem conto longo, Alienista, de Machado de Assis, por exemplo, é um conto, e é longo, e tem pessoas que não concordam, que falam que o Alienista do Machado de Assis é uma novela, né? Então, eu considero o conto pelo jeito simples e só o personagem principal. E aí, só que normalmente não, né? Normalmente o conto tem meia página, uma página, 3 páginas, 4 páginas, é uma narrativa bem curta, com um conflito só, 1 ou 2 personagens importantes só. Então são esses 3 tipos de livro que a gente tem. E agora o Centro de Mídias está trazendo o conto. Eles falaram do conto dos irmãos Grimm. Eu vou deixar depois um vídeo com a leitura a leitura desse conto. Eu deixei também no grupo, né, para vocês baixarem o PDF. Eu deixei ontem, durante a aula do Centro de Mídias, o PDF com o conto que eles trabalharam ontem, lá dos irmãos Grimm. E eu vou deixar o vídeo também que tem a leitura expressiva desse conto, né? Tá até também em libras, né? E a legenda também, para quem prefere ficar lendo, não quer ouvir, certo? E agora eu vou falar sobre... Deixa eu só ver uma coisinha aqui. Se eu deixei de falar alguma coisa. Não. Então, vou falar de resenha. Eu expliquei nas 3 resenhas que eu já postei, que eu fiz. A primeira foi Madame Bovary, de Gustave Flaubert. Depois eu fiz da Moreninha, do Joaquim Manuel de Macedo. Depois eu fiz Memórias Póstumas de Brás Cubas, que eu já tinha colocado no canal do YouTube, e agora eu joguei no grupo de WhatsApp para vocês hoje. E há um tempo atrás já eu tinha feito, não uma resenha assim completa, mas eu tinha falado do Dom Casmurro, do Machado de Assis também. E agora eu também vou explicar de novo como que se faz uma resenha.
Eu vou mandar modelo depois, eu vou explicar o modelo numa aula para vocês, e depois eu mando o modelo também eu mandei o modelo para uma aluna, ela já fez até inclusive uma resenha muito bem feita, uma colega de vocês, mas eu vou explicar aqui agora de novo, tem videoaula também disso, explicando. Quando eu fiz a resenha da Madame Bovary, do Gustave Flaubert, eu já expliquei na resenha essas partes que eu vou explicar aqui de novo. Então, como que eu faço uma resenha? Aliás, o que é uma resenha, né? A resenha é um texto de apreciação. Apreciação, o que é apreciação? Eu vou descrever as características de um produto para incentivar as pessoas a também buscarem por aquele produto. Então, eu posso fazer resenha de um jogo de futebol, de um evento científico, uma feira de ciências, por exemplo, de uma feira artística, uma apresentação teatral, uma exposição de artes, de quadros, um evento cultural que envolve informática. Posso fazer resenha de um CD, de um DVD. Eu posso fazer resenha de qualquer produto que envolva conhecimento e cultura e que possa ser vendido, ou pelo menos buscado, né, numa biblioteca, buscado para aquela pessoa também tomar posse da informação, do conhecimento, da diversão e da apreciação. O que é apreciação? Do prazer em assistir aquilo, em ter aquilo por perto, né? Então, a resenha é isso, resenhar, não é desenhar. Resenhar é isso. Então, e quando eu coloco a palavra crítica, junto resenha crítica, eu vou ainda argumentar, ela tem uma parte argumentativa. O que é argumentativo? Eu apresentar fatos, exemplos que comprovem e que provem para a pessoa de que aquilo vale a pena. Então, eu vou argumentar sobre aquilo. Será que vale a pena? Será que é interessante aquilo? Então, a resenha, ela é parecida com um resumo, né? Porque o resumo também fala do produto, né? E tal. Mas a resenha tem mais partes, ela é mais complexa. E, lógico, como eu disse, pode fazer resenha de qualquer produto, qualquer coisa, mas normalmente nas aulas de LPL, a gente pede resenha de livro, porque a gente trabalha muito com a literatura, com a leitura. Mas eu também peço resenha de filme, resenha de algum evento que o aluno foi e assistiu aquilo, um espetáculo, mas aqui a gente não está fazendo muito isso agora, né, com a pandemia. Então, eu expliquei resenha de livro. Então, como que eu começo uma resenha? A resenha precisa ter título? Não é obrigatório. A resenha tem uma regra fixa que todo professor vai pedir igualzinho, como uma camisa de força? Não. Ela é flexível, tem professor que pode pedir mais detalhes, outros menos. Ele pode falar que não precisa fazer a parte crítica só para falar mesmo, só para motivar. Ele pode pedir uma resenha para você só motivar os seus colegas a lerem o mesmo livro ou assistirem ao mesmo filme que você assistiu ou o livro que você leu. Então, mas eu normalmente peço a resenha dessa seguinte forma, em 4 partes, né? Ela tem 4 partes, a resenha que eu peço. Eu gosto que o aluno crie título, não é obrigatório, mas eu gosto. O título tem que ser diferente do nome do livro. Por quê? Porque eu gosto que o aluno crie um título que chame a atenção para a história do livro. Então, incentiva mais o colega, né, a ler o livro. Então, eu gosto de um título com nome diferente. Aí, a primeira parte da resenha, eu gosto que ele coloque as partes descritivas, até para que o aluno, se for buscar na biblioteca, algum lugar, fica tudo ali certinho. E aí segue a regra da BNT, que eu vou explicar melhor quando eu mostrar a resenha por escrito. Mas os dados dessa primeira parte são o nome do livro, o nome do autor, a edição, a partir da segunda edição se coloca, se for primeira edição não precisa colocar. Aí tem a editora, a cidade que foi publicado, o ano que foi publicado e o formato do livro. Depois da segunda parte,
você vai falar sobre o autor do livro. E aí, no livro, às vezes tem, né, alguma coisa ali sobre o autor. Se tiver muito pouca coisa ou não tiver nada, você vai pesquisar na biblioteca, em livro didático ou pela internet, um pouco sobre a vida desse autor. A gente fala biobibliografia, porque você vai falar da vida bio e bibliografia, porque você vai falar de outros livros dele também. Então, você pode falar o que ali do autor? Quando ele nasceu, quando ele morreu, se ele tem outra profissão, se ele já ganhou prêmios literários, se os livros dele já foram para o cinema, para o teatro, para novela, telenovela, né? Se ele ganhou prêmios, já falei, né? Se ele pode até falar um pouquinho da vida pessoal, ali, se aconteceu algum drama, alguma coisa assim, outras obras dele, outros livros que ele fez, né? E tá bom já, né? Só se tiver alguma coisa muito importante assim na vida dele, se ele apresentou algum programa, se ele escreveu outros tipos de livro, além daqueles estilos mais conhecidos, assim, coisas bem importantes. Não é bom copiar e colar igualzinho de algum lugar, né? Como que um aluno que estuda faz? Ele lê em várias partes, pelo menos uns 3 lugares, e tira o melhor de cada lugar. Eu vou passar também técnica de resumo, que eu acho bem importante que o aluno tenha em mente que fazer resumo é estudo, né? Então tem uma técnica, né? Mas isso para uma outra aula. Aí depois a terceira parte é o resumo. Então a resenha, ela tem resumo dentro dela, por isso que ela é mais complexa que o resumo, como eu disse. Por quê? Porque você já fez a parte descritiva, você já colocou um trecho sobre o autor, né, o escritor, e agora você vai fazer o resumo. E aí o resumo tem duas saídas. Ou você faz detalhado, para não precisar ter muito motivo para buscar a obra completa, porque às vezes você está fazendo um trabalho em que foi dividido em grupos e cada grupo vai ler um livro e não vai dar tempo de todo mundo ler, então você pode contar bem detalhadamente, mas o mais comum é não contar tão detalhadamente, deixar um pouquinho assim de suspense, para que a pessoa se incentive a buscar a leitura do original, né, o seu colega, para quem você vai apresentar essa resenha, né? Porque você pode fazer por escrito para o professor e depois apresentar para os colegas, né? Oralmente, num seminário. Ou gravar um vídeo, né? Então, é bom deixar alguma coisa no ar, assim, um suspense, né? O final, ou pode contar o final e o meio da história, que é legal, o conflito lá você não conta. E a última parte, que é a crítica, que aí você vai argumentar. Mas aí você vai argumentar bem bobinho, assim, eu achei o livro legal, o livro é muito bom, o livro é bonito. Não, nem use primeira pessoa, treine assim como se fosse uma dissertação, né? O livro tal, de fulano, de tal, traz uma mensagem de vida muito boa, porque simplifica a maldade no mundo, porque mostra como as pessoas não são gratas, como as pessoas podem ser arrogantes, como as pessoas podem ser más. A linguagem do autor é uma linguagem difícil, mas se você tiver paciência, você vai acabar entendendo, porque ao longo dos capítulos ele mesmo vai explicando aquilo que não estava bem claro. Você vai falar então do estilo, da linguagem, da mensagem de vida que o livro passa, tenta fazer tudo em terceira pessoa, não impessoal. Os personagens são muito otimistas, isso nos motiva, isso pode motivar as pessoas, não nos motiva, não, pode motivar as pessoas a serem otimistas também. Aí você fala de que idade que o livro é indicado, se é para aluno de segunda série, terceira série, para quem vai fazer vestibular, se for clássico, ou para qualquer idade, ou mais para mulher, ou mais para homem, ou só para criança, se você pegar um livro mais infantil, mais pré-adolescente, assim, né? E assim vai, sempre na terceira pessoa. Então a resenha seria isso.
E aí eu vou aproveitar e vou contar para você, fazer uma resenha sem a parte descritiva, porque agora eu não vou lembrar de quantas páginas, nem a editora do livro que eu li, mas eu vou contar do Quincas Borba, do Machado de Assis, para você. Eu vou contar um pouquinho dessa história. O Quincas Borba, não fazendo aquela, vou fazer uma resenha, mas não vou fazer aquela parte descritiva, editora, edição, tal, que agora eu não estou aqui em mãos com o livro para falar. Então eu vou começar a falar do autor. Eu já falei dele nas outras resenhas lá, porque eu já fiz a resenha do Memórias Póstumas de Brás Cubas, e quando eu falei do Dom Casmurro, também já falei do Machado de Assis. Mas faz de conta que eu não falei, eu vou falar de novo. Então, não vou fazer aquela primeira parte descritiva, eu vou fazer a parte do falar do autor. Então, o Machado de Assis nasceu em 1839 e morreu em 1908. O Machado de Assis, ele era carioca, né? Ele nasceu e morreu no Rio de Janeiro. Ele não tinha pais com dinheiro, a família dele era humilde, ele era mulato, então ele sofreu preconceito racial. Mesmo assim, ele não desanimou e se tornou famoso ainda em vida, algo raro, porque os escritores do século XIX, no caso, né, ele nasceu em 1839 e morreu no início do século XX, 1908, não faziam sucesso em vida. Ele conseguiu fazer, mesmo sendo uma pessoa que sofria preconceito racial por ser mulato. E ele passou, né, todo esse período aí da escravidão, vivendo isso e sendo pobre. E ele ainda tinha problema de saúde, ele era gago e epilético. E desde cedinho, desde criança, ele teve que abandonar a escola com 9, 10 anos. Ele estudou o equivalente à terceira, quarta série do primário, e ele teve que sair para ajudar a família. A tia, na verdade, porque ele ficou órfão muito cedo de pai e mãe, né? Então ele teve todos esses problemas, e ainda o problema de ser gago e epilético, e mesmo assim ele não desanimou. Mesmo ele saindo da escola, como ele sabia ler e escrever, ele foi autodidata. Ele aprendeu sozinho daí línguas, filosofia, sociologia, política. Ele foi funcionário público. Ele fundou a Academia Brasileira de Letras, sendo o primeiro presidente dela, e escreveu mais de 200 ou mais de 300 contos e crônicas, né? Tem lugares que fala que é 200, que é 300 contos e crônicas que ele fez. Ele tem 9 romances, que são esses livros que eu expliquei lá, que tem mais páginas e complexidade na narrativa. Ele é um gênio da língua portuguesa, ele escrevia hiper mega bem, um português culto, né? Totalmente com correção gramatical. Por quê? Porque ele lia muito, ele lia escritores, né, clássicos da época, né, de outros países até, e ele aprendia tudo sozinho. Ele era autodidata. Auto é quando você faz algo para você mesmo, e didata vem de ensino, então quando você ensina você mesmo. Então ele era autodidata, ele estudava sozinho. Ele aprendeu a ler e escrever, e depois o resto ele aprendeu sozinho, porque na escola mesmo ele não foi mais. E com 15, 16 anos, eles perceberam que ele escrevia muito bem, convidaram ele para trabalhar no jornal, e ele começou a escrever no jornal. E ele fez a sua primeira novela, que são livrinhos mais curtos, né? Começou assim, por folhetins. As novelas eram folhetins, que nem, por isso que a telenovela e a novela são parecidos, porque é episódios, ele escreveu por episódios A Mão e a Luva, que é um livro lindo dele, que eu também vou contar num outro momento. Mas esse daí eu quero contar bem detalhadamente para vocês. E aí ele teve toda essa dificuldade, né, e fez tudo isso, né, 9 romances, presidente fundador da Academia Brasileira de Letras, foi funcionário público, trabalhou em jornal, escreveu de tudo, sabia de tudo um pouco, né, e foi isso, um gênio da literatura, um dos maiores escritores do Brasil e do mundo. Os estrangeiros admiram o Machado de Assis. E agora falando da história, né, agora vem a parte do resumo, continuando a resenha aqui de forma oral.
A história do Quincas Borba, o Quincas Borba faz parte da tríade realista do Machado de Assis. Tem 3 livros dele que são realistas, romances realistas. Lembra que eu expliquei que romance não é necessariamente uma história de amor? Tem romance romântico, que é história de amor, mas tem romance realista. No caso, Quincas Borba, Dom Casmurro e Memórias Póstumas de Brás Cubas são livros, romances não românticos, realistas. Esses 3 compõem a tríade realista do Machado de Assis. Qual veio primeiro? O Memórias Póstumas de Brás Cubas, que introduziu o realismo no Brasil, que é a escola literária estudada no 2º ano, que a gente vai ver detalhadamente, em 1881. E aí, um pouquinho depois, ele fez o Quincas Borba. E aí, depois, o Dom Casmurro. Então, hoje, eu já falei do Memórias Póstumas e do Dom Casmurro. Vou falar do Quincas Borba.